A gente acabou de cantar Eis a Nova. Quem em Jesus confia? Era parte aqui do refrão. Eu queria que a gente tentasse hoje para duas histórias. Uma vem da Bíblia e outra é uma bastante conhecida, virou filme. Então, queria que a gente começasse primeiro com a da Bíblia, para a gente ver o que leva a isso. Quem em Jesus confia? Vamos estudar um pouquinho sobre a história de Noé. Vamos lá em Gênesis 6, versículo 3. Gênesis 6, versículo 3. Deus havia criado o mundo, tudo o que nele há. Criou um casal. Esse casal quis ser Deus em algum momento. E é interessante que a sedução de Satanás para aquele casal foi que eles iriam saber o bem e o mal. Pois é, hoje a gente também sabe. Assim como eles. E o que a gente faz com isso? Eles ficaram sabendo. Eles não sabiam, não tinham ciência do que era o bem ou o mal. Agora a gente tem, por conta deles também. E aqui, vamos ver o que aconteceu nesse versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Aqui Deus estava, acho que, bastante desgostoso com a gente. Ele determinou até um prazo. Diferente de hoje, que a gente não sabe quando as coisas acontecem, ele determinou um prazo. 120 anos. Esse era o prazo. E é interessante que esse pensamento aqui é um pensamento de Deus. Ele não falou para homem nenhum isso aqui. Então disse o Senhor, mas não falou para quem que ele disse isso. Então isso é mais um pensamento dele. Aí a gente tem no versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. É interessante que, nesse relato que a gente tem desse momento da história da humanidade, que a gente só era má continuamente. Tudo que a gente fazia não prestava. Porque, assim, uma das coisas mais malignas que pode existir, existia bastante nessa época aqui, não vamos entrar nos maiores detalhes, mas é assim, é você misturar algo que é divino com algo que é do homem, inspirado por Satanás ou pelo nosso próprio coração. Por exemplo, quando estava lá no Éden, ele falou assim: dessa árvore não comerei. Essa era uma ordem divina. Aí veio Satanás e falou assim: pode comer, não tem problema. Então, ou seja, misturou o pensamento divino com outro pensamento que não era divino. Esse choque, para a gente, é a mesma coisa. Hoje, por exemplo, a gente vê muitas pessoas falando: o Senhor Jesus vai voltar. Isso a Bíblia diz. Aí junto com o pensamento do homem: mas ele está demorando. Essa união de duas coisas, uma coisa divina, uma coisa mundana, uma coisa nossa, o que a gente acha das coisas, gera algo muito ruim. Nessa época que estava assim, estava muito ruim, a ponto de Deus falar que ia acabar com toda a alma vivente. Bicho, pessoas, crianças, tudo. Não tinha salvação. Isso aqui. Mas Noé achou graça aos olhos de Deus. Analogamente, a gente tem, talvez hoje um pouco, falar de cristão, mas não vamos nem chegar nesse ponto, vamos falar mais de Noé realmente. Nada prestava, nem Noé prestava, mas por algum motivo, aqui não diz exatamente por quê, Deus achou graça ao olhar para Noé. E vamos ver o que ele vai fazer um pouquinho à sua frente, versículo 14. Faz para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Então ele ia acabar com toda a criação dele, a alma, não a criação na verdade, acabar com tudo que tinha vida, ou fôlego de vida. Ele não ia acabar com o planeta, ele ia acabar com o que vivia no planeta. Mas para Noé, ele falou assim: Noé, faça uma arca. Isso foi uma ordem divina. Tinha um prazo, 120 anos. Naquela época era
As pessoas viviam de uma maneira muito diferente, viviam muitos mais anos do que nós. Então ele deu ordem para Noé que fizesse uma arca. Aí a gente vai ver, vamos lá no versículo 22. E assim fez Noé. Conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Como eu falei no começo, isso assim, tá vendo? Quando não mistura uma ordem divina com um achismo nosso, olha o que diz. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou. Ele não teve o achismo dele, 120 anos, eu posso começar a fazer amanhã então, não precisa ser hoje, não precisa ser agora, pode ser outro dia, tem tempo. Não foi assim que ele fez. Da maneira, assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou. Seguindo um pouco mais adiante, capítulo 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Veja que assim, né, aos olhos de Deus, não foi uma coisa do homem. A gente pega hoje em dia, a gente às vezes coloca título nas pessoas, a gente acha muita coisa. Por exemplo, programas televisivos, todo mundo é muito bom. Mas aqui é Deus falando de Noé. Não é um homem falando. Disse o Senhor: visto justo diante de mim nesta geração. Esse é o testemunho de Deus de Noé. Então ele tinha um juízo a ser aplicado, toda a terra se corrompeu, era somar continuamente, mas Noé achou graça, por algum motivo, a gente não sabe. Aí no versículo 4 desse capítulo 7, Noé fez a arca, e passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Ele passou 120 anos construindo a arca, ele entra na arca, conforme a ordem de Deus, novamente, não foi os pensamentos dele. Deus estava anunciando para ele que havia chuva. Ele não viu chuva, naquela época não chovia, mas conforme tudo que Deus ordenara. Por que Noé fez isso? O que fez Noé fazer isso? A gente acabou de cantar no nosso hino. Quem em Jesus confia. A gente só ouve um aviso e faz o que esse aviso está pedindo quando a gente confia, quando a gente acredita. A gente vê hoje em dia propagandas e propagandas. Não fume. A pessoa fuma. Se você comer isso, você vai ter câncer. A pessoa tem câncer. Se você comer, você vai engordar. A pessoa vai comer e ela vai engordar. A gente está na geração que... É uma frase muito famosa, que lá em casa, pelo menos, é bastante. Eu passo mal, mas eu como. A pessoa passa mal, tem dor de estômago, mas ela come. Por quê? Porque ela não acredita. Por exemplo, a pessoa que fala, uma pessoa, não fume, eu sou ex-fumante, a pessoa não percebe o mal e não acredita no que ela está ouvindo. Se ela não acreditar que o mundo vai acabar, Noé acreditou. Assim, Noé, faça a arca, eu vou destruir tudo. Se você estiver lá dentro. Então a gente vê que Noé foi salvo. E aí no nosso versículo 10, ele entra, fica 7 dias lá dentro, e no versículo 10, e aconteceu que passado 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Noé ficou 120 anos construindo aquela arca. Imagino eu que assim, deveria ser algo muito curioso. Por que você está fazendo uma arca, Noé? As pessoas deviam se perguntar. Ele provavelmente devia falar. Por que ele estava fazendo aquela arca? Alguém deu ouvido? Alguém acreditou no que ele falava? Não. Só ele. A gente tem um cenário talvez um pouco maior do que esse. Lá em Mateus, versículo 34, capítulo 24, versículo 37. Mateus 24, 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Noé passou 120 anos construindo
aquela arca. As pessoas casando, bebendo, se divertindo, nada mudava, nenhuma gota de chuva, nenhuma nuvem de chuva. Dá para acreditar? A gente acabou de cantar aqui. Quem em Jesus confia. Noé confiou. Noé confiou. Aí um pouco mais sobre isso, a gente tem lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Hebreus 11, capítulo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé temeu. Temer é uma coisa interessante, porque o que significa temer? Eu fiquei durante muitos anos achando que temer tinha a ver com medo. Na verdade, não é medo. Temer, significa respeito profundo. Deus falou com ele. Por exemplo, se a gente ler um pouquinho na Bíblia, Deus falou com Caim. Caim não mudou por causa disso. Pelo contrário, foi embora para longe de Deus, não se arrependeu, criou uma vida. Aí o resto é história. Mas Noé temeu. O Senhor falou com ele, Noé temeu, Noé teve fé, Noé acreditou naquele aviso. E aquele aviso levou a vida dele. Para onde? Para a salvação. Ele conseguiu salvar ele e a família dele. Era restrito só a Noé? Esse chamado de salvação? Provavelmente não. Provavelmente não. O que a gente vê, o que a palavra fala, é que eles não davam nem ouvido para aquilo que Noé fazia ou falava. Muitas vezes é assim com a gente hoje. Muitas vezes. A gente fala. Enquanto você não crê, quem em Jesus confia. Se você não confia, você não ouve o aviso. E é interessante que Deus não dá sobressalto. A gente está vendo aqui que de quando ele avisou para quando ele efetivamente aplicou o juízo, foram 120 anos. Não foi, falou agora e aplicou amanhã. Não foi assim. Teve todo um tempo de preparação, de capacitação de Noé. Noé provavelmente não era um construtor de barco, um profissional disso. Ele teve que ser ensinado a fazer aquilo, provavelmente, né? Mas ele acreditou em quem falava. Ele acreditou no Senhor. Falou que o mundo ia acabar, vai acabar. Como é que eu faço? Faça a arca. Noé, entra na arca. Entro, sim, senhor. E ele foi salvo. E aí vamos abrir lá em 1 Pedro 3:20. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20. Os quais, noutro tempo, foram rebeldes quanto à paciência de Deus, quando a paciência de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, almas se salvaram pela água. 8 almas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então é interessante que ele fala paciência de Deus. Aquela geração era uma geração perdida, só Noé havia encontrado graça aos olhos de Deus, ninguém deu ouvido ao que Noé fazia ou para que ele se preparava. E Deus foi paciente. Esse versículo nos fala que Deus foi paciente. Então a gente, agora trazendo isso para o nosso mundo, para a nossa época, a gente tem avisos. Quem crê nos avisos? Quem acredita nesses avisos? Eu preparei uma história aqui de um outro barco, uma outra embarcação, que também teve um acidente. Porque não é, teoricamente, pode chamar que o dilúvio foi um acidente. Para quem não acreditava, foi um acidente. Para quem acreditava como ele, não. Aquilo era uma coisa esperada. Para quem não acreditava, aquilo foi um acidente. Teve um navio bastante famoso. O nome dele era Titanic. Todo mundo deve conhecer. Provavelmente as crianças não conhecem. Mas a grande maioria de nós provavelmente conhece a história do Titanic. Eu separei alguns dados do Titanic que são bem interessantes. Que comparado com a nossa época, né? O Titanic levou 3 anos para ser construído. 3.
Olha que maravilha. Noé levou 120. Nossa capacidade naquela época fez em 3 anos. E fez com o que tinha de melhor naquela época. Era para ser o navio dos navios. Não era qualquer naviozinho. Não era um negócio de madeira com uma janela em cima como era a arca. Não, era um navio com diversão, com restaurante, com salões. E tinha algumas coisas, algumas particularidades muito interessantes. Ele tinha 4 chaminés. Mas dessas 4, só 3 eram de verdade. Uma era só estética. Porque a gente gosta do que a gente vê. Não importa que ela não funcionar, mas ela tá bonita. Não, põe lá. Tá bonita. O salva-vidas, aquele barco, ele tinha capacidade para colocar 68 botes salva-vidas. 68. Sabe quanto eles levavam no dia? Eles levaram 24. Sabe por que levou 24? Porque se colocasse 68 ia parecer bagunçado. Ah, pode morrer todo mundo, mas não tem não, mas a gente olha e vai ficar bonito. Imagina, a propaganda do Titanic era nem Deus afunda o Titanic. Pra que eu vou colocar 68 lá? Já coloquei a chaminé a mais, olha que coisa linda, pra que eu vou fazer isso? Essa aqui foi só parte da montagem do Titanic. O Titanic ainda não foi pra água, mas ele vai pra água. Aí teve muitos avisos naquele dia que ele estava viajando que tinha um iceberg. A gente leu cantor no nosso hino. Quem em Jesus confia. Confiaram no aviso? Não. O Titanic estava na velocidade máxima de cruzeiro. Ele não diminuiu em momento nenhum. Por quê? Porque ele não acreditava. É simples, eu não acredito que eu vou bater. E se eu bater, nem Deus afunda o Titanic. Que preocupação eu vou ter? Tá ótimo. Nem Deus afunda, acelera aí. E aí tem algo bastante interessante, ele ignora todos os avisos. Segundo alguns pesquisadores, e aí um dado interessante, mais um, né? Aquele iceberg onde ele bateu, ele datava de 1000 a.C. Aquela formação daquele jeito, daquele tamanho, para ele ficar daquele jeito, ele tinha mais ou menos, na época, 2.900 anos. Então, ou seja, ele tinha aviso de iceberg de uma coisa muito antiga, avisada lá há muito tempo, que ele podia bater. O que ele fez? Vida que segue, acelera aí, vamos embora. O Titanic ele foi o único navio na história que caiu por um iceberg. Não teve nenhuma outra embarcação que bateu num iceberg e afundou. Então, aí, trazendo isso para a história de Noé, veja, ele teve aviso do iceberg, não parou. Moisés foi avisado de que ia cair um juízo. Ele, opa, vou fazer do jeito que Deus está mandando. Eu não vou discutir com o aviso. Ele está falando, o mundo vai acabar. Pois eu vou ouvir. Opa, Titanic não. Então aqui é a diferença de quem segue uma ordem divina e de quem segue o seu próprio umbigo. O comandante do Titanic, que era um homem, assim como nós, achou que aquilo lá não era importante. Aviso de iceberg, nem Deus afunda, acelera. Assim somos nós. Parece que é muito distante a história do Titanic, mas a gente traz isso para hoje. O que as pessoas estão fazendo hoje? Casando, se divertindo, um aviso sobre suas cabeças, de que o Senhor vai voltar. É pregado isso no mundo inteiro. O mesmo aviso que foi dado para Noé, na época dele, é dado para nós hoje. O Senhor Jesus veio ao mundo, se entregou por nós e disse que vai voltar, a qualquer momento. Quem crê nesse aviso será salvo. Assim como esse pessoal do Titanic. Um outro dado interessante desse Titanic, que se o capitão do navio tivesse dado a ordem para desviar 30 segundos antes, ele não tinha batido. A capacidade de manobra do Titanic permitiria que 30 segundos antes, se ele virasse, ele não teria acontecido aquela tragédia. Ele deu ouvido. E será que 30 segundos o senhor voltar? Ele disse que, na época de Noé, a gente viu que tinha um tempo. 120 anos. Que Deus aguardou pacientemente. O que Deus faz hoje? Você pode argumentar. Cadê Deus? Como eu disse, você misturar um pensamento divino com um pensamento humano. Isso, ao longo da história, tem provocado as maiores desgraças.
A Santa Inquisição foi assim, as cruzadas foram assim, um pensamento divino misturado com um pensamento humano. Eu preciso levar a palavra de Deus, pode ser na base da espada, não importa. O importante é levar a palavra de Deus. Misturar um pensamento divino com um pensamento humano. Nesse mundo perdido, Deus via que não tinha jeito, veio o dilúvio, ele escolheu um povo para tratar. E esse povo fracassou do mesmo jeito que o anterior. Não tinha jeito de melhorar. Como não tem jeito de melhorar. Se a gente olhar... Você não precisa crer em Deus. Olha a história da humanidade. Olha ao seu redor, olha todos os impérios, olha tudo que a gente tem documentado. Quando alguma coisa deu certo, quando o ser humano melhorou, quando ele foi mais espiritual, ele pensou mais na sociedade ao redor dele, quando ele fez isso? Quando? Teve algumas vezes. Pegar alguns impérios, Roma era muito bom, aparentemente. A que custo? A que custo de todos aqueles povos conquistados, escravizados? E tem paz. A gente viu um filme esses dias atrás, era muito interessante, um filme infantil. Todo mundo queria viver de festa. Era um povo super alegre, super bacana. Dá para viver só de festa? E quem limpa a festa? E quem arruma roupa para a festa? E quem serve bebida na festa? Então, é impossível. Então, a gente vive num mundo que caminha para acabar. Mas vocês crentes falam que o mundo vai acabar há muito tempo. Então, e aí, interessantemente, existe alguém que concorda com a gente. Se você pegar muitas outras filosofias e religiões, não, elas vão falar que a coisa está melhorando. Se você for nos mais céticos, que são os cientistas, eles criaram um relógio. É o relógio do fim do mundo. É o povo mais cético, que teoricamente não tem que acreditar em nada. Eles criaram um relógio, porque da maneira como a gente vive, não é sustentável. Ou seja, não é só os crentes hoje em dia que acreditam na volta do Senhor Jesus e que esse mundo vai acabar, como já acabou antes, os cientistas também. É um relógio próximo da meia-noite, diz que parece que a gente está acho que uns 10 minutos para chegar na meia-noite. Isso é muito pouco tempo, em termos científicos. Então, hoje, a gente vive uma situação muito parecida com o Titanic. Bem parecida. Quem estava no Titanic fazendo aquela viagem, assim como nós estamos hoje. Está tudo indo muito bem. Tem festa, tem comida, olha que maravilha, o mar está calmo. A gente olha, não vai cair nenhum cometa, não vai cair nenhum meteoro, está tudo muito calmo. Está tudo muito calmo. Assim como na época de Noé. Casavam, davam-se em casamento, bebiam, faziam festa. Não tem nada acontecendo, não tem nada de errado com o mundo. Será verdade isso? O iceberg, para o nosso tempo, foi terem crucificado ao Senhor Jesus. Quando o Titanic bateu no iceberg, aquele navio estava condenado. Ele ia afundar. Não tinha como ele sair mais dali. Acabou. Não tinha o que você acreditar, o que você achar mais. Ele ia afundar. O que você achava, o que você deixava de achar, irrelevante. O navio vai afundar. Não tem nada que você possa fazer. Esse é o mundo hoje. Basta a gente olhar qualquer noticiário, falar um pouco com as pessoas. Não tem nada de bom. Mas existe salvação. Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. O mesmo pecado da época de Noé, essa distância de Deus, essa ânsia de viver do nosso jeito, ela persiste hoje. Nós estamos fazendo essa viagem por esse barco tranquilo e gostoso, que tranquilo não tem nada. E há um juízo à nossa frente. Alguns ouvem esse pedido de resgate. Porque é interessante que no Titanic, quando ele bateu naquele iceberg, os músicos continuaram tocando. Ficaram lá mais 2 horas. O navio levou, parece que 2 horas e meia. Eles ficaram 2 horas tocando. Ou seja, um navio condenado e as pessoas ouvindo música. Olha que maravilha. Não, vamos ficar aqui ouvindo música, tomando um esquinho, tá tudo certo. Daqui a pouco eu entro no bote salva-vida, entro. Não deu tempo. Não deu tempo. E hoje? Quanto tempo a gente tem para esse navio afundar de vez? Na época de Noé, a gente teve 120 anos. Hoje a gente vive uma paciência de Deus, porque o mundo não melhorou em nada. Muito pelo contrário, o mundo continua do mesmo jeito que era como Noé. Nossas obras são más continuamente. A gente é continuamente má. A gente ouve os avisos de tudo. Não são só avisos divinos, não.
É isso, se você sabe que algo faz mal, você vai lá e come. Se sabe que algo faz mal, você vai lá e bebe. Nós somos naturalmente incrédulos. A gente não acredita. Então o Senhor Jesus disse, eu volto. Ele veio, os seus não o receberam, ele foi morto e ele foi crucificado. E hoje ele abre as portas da salvação para todo aquele que crê. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Quem em Jesus confia, crê no Senhor Jesus e será salvo. A gente tem, às vezes, questionamentos. Por quê? Por quê? Por que Deus se dignou a vir na terra, salvar pecadores, esse povo que não muda? E por que esse sacrifício? É interessante essa vinda do Senhor Jesus ao mundo. Ele veio, ele mostrou quem ele era, ele ressuscitou gente. Quando eu falei lá atrás que a gente, quando caiu, quando houve a queda, a gente ia ser como Deus, conhecendo o bem e o mal, mas nós não teríamos poder. O Senhor Jesus veio e mostrou o que é poder. Ele curou doentes, ele ressuscitou pessoas, ele andou sobre a água. Isso é poder. É o que a gente não tem. A gente sabe o bem e o mal, mas a gente não tem poder. Mas o evangelho da salvação, crer no Senhor Jesus e será salvo, é o poder para todo aquele que crê. Poder para quê? Para a salvação. Poder para a salvação de Deus. A gente pode questionar se Deus existe. Deus existe? Eu realmente não me recordo assim, de nenhum versículo na Bíblia para que a gente insista com as pessoas, para que elas acreditem em Deus. A Bíblia deixa muito claro que os céus proclamam a glória de Deus. Se a gente estava indo buscar as crianças na escola, tinha uma nuvem de chuva. Os céus proclamam a glória de Deus, não é isso? É interessante que uma nuvem é uma coisa comum. Ela tem no mundo inteiro. Todos os lugares têm nuvem. Em algum momento eles têm. Um pouco mais, um pouco menos. E a gente não consegue replicar a chuva. Se você conversar com um cientista, ele fala assim, é a pressão atmosférica, a umidade. Tá bom, faz água ficar flutuando então. Olha que fácil. Se tudo que você está me explicando é verdadeiro, então faz. E aí, como se não bastasse uma gota de água flutuando, que já é um milagre indiscutível. Você não pode falar que se você não consegue fazer uma coisa que é tão comum ao redor do planeta, que é uma nuvem, uma gotinha de água suspensa, como é que você faz, por exemplo, uma chuva de granizo, gelo flutuando? Porque ele faz. Ele fala, os céus proclamam a glória de Deus. A gente olha todos os dias e olha esse aviso. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Então, se você acredita ou não acredita em Deus, se ele existe ou não, na verdade, isso é irrelevante. Mas tem algo que é muito interessante na palavra de Deus. Vamos abrir lá em Salmo 34, versículo 8. Salmo 34, versículo 8. A gente lê muito, estuda muito, alguns mais, outros menos. A gente fala assim, é muito difícil fazer a vontade de Deus. Vai, é. Na verdade é difícil não por ele, é por nós. Porque a gente quer fazer a nossa vontade. É por isso que é difícil fazer a vontade de Deus. É muito difícil a gente lutar contra a gente. Mas existe um consolo. Provai e vede que o Senhor é bom. Se ele existe ou não, isso você pode conversar com ele agora. Seguir pelos caminhos dele, provai, faça a vontade dele, crê no Senhor Jesus, creia em Jesus. Eu tinha falado para vocês que se 30 segundos podia ter mudado a vida de todo aquele povo que morreu, acho que foram 1.700 pessoas mais ou menos, eles podiam ter sido salvos com 30 segundos de diferença. 30 segundos. Pode ser esse tempo que a gente tem agora. 30 segundos para você crer no Senhor Jesus e mudar a sua existência. Você ser salvo, resgatado. E depois disso, provai, vede que o Senhor é bom, experimente fazer pelo jeito dele, não pelo nosso. A gente acha tudo errado o tempo inteiro. Experimente fazer do jeito dele, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. A gente não foi o nosso sininho? Quem em Jesus confia?
se você não tem certeza da salvação, se você não confia, não crê no Senhor Jesus, que Ele tem poder para te salvar desse mundo que já bateu, já está condenado e ele vai afundar. Que você possa crer no Senhor Jesus hoje, nesse momento, nessa hora. A gente tem lá, que abrir um último versículo, Atos 16, Atos capítulo 16, versículo 30, Atos 16, versículo 30. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário para que eu faça? Que é necessário que eu faça para me salvar? O navio bateu, está no iceberg, está afundando, não tem lugar para mim. O que eu faço para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. A gente viu que Noé entrou com a família inteira dentro daquela arca. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Ainda dá tempo de você mudar o curso da sua vida. Crê no Senhor Jesus. Hoje, agora é o momento da salvação. Pode ser os últimos 30 segundos, a gente não sabe. Só o Senhor o sabe. Que você possa crer no Senhor Jesus. Confiar. Quem em Jesus confia, crê no Senhor Jesus e será salvo. Vamos dar graças? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, Pai, por termos um caminho seguro a seguir, por termos em quem confiar, Pai amado. Obrigado, Pai, pelo Senhor Jesus, pela sua obra na cruz, que nos salva, Pai. Obrigado, Pai amado. No precioso nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.